Fala, meu amigo, beleza? Esse canal aqui é de econometria para concursos, mas eu vou colocar um tema que eu acho interessante também para quem acompanha econometria em geral, que é como usar o Stata. O Stata é um software que se usa nas principais universidades do Brasil para estudar econometria, para fazer análise de dados de estatística. É um software muito, muito bom dos Estados Unidos. É um software pago, né? Não é um software gratuito como é o R ou como é a linguagem Python. Mas quem puder usar, quem tiver disponível esse software, é uma excelente ferramenta porque facilita, tem várias metodologias, várias análises de uma forma bem fácil de mexer. Eu vou mostrar aqui rapidinho como que a gente faz uma análise, como a gente coloca o dado e faz análise de regressão linear aqui. Fica aqui comigo que eu vou mostrar. Essa aqui é a carinha do Stata, tem uma aparência normal aqui, tem uma linha de comando, tem algumas colunas aqui. Eu vou começar mostrando dados que vêm dentro dele mesmo, que são esses example datasets aqui. Ele tem dentro dele algumas bases de dados como exemplo, que serve para mostrar como faz a análise. O bom é que a data já vem no formato certinho para fazer análise, isso é uma vantagem, porque na vida real, quando você pega dados em bancos de dados variáveis ou quando você coleta dados, ele nunca vem estruturadinho. Você tem que gastar uma certa energia deixando a base no formato correto que o Stata entende, e aqui esses aqui já vêm. Então eu vou usar aqui o exemplo dessa base aqui, se você for usar para você, procura essa base, NLSW88. .dta. Esse .dta é a extensão dos arquivos de Stata. Aí você só clicar no Use, ele já colocou aqui, né, nessa coluna aqui à direita, ele coloca quais são as séries que estão dentro. Se você quiser dar uma olhadinha no dado, tem esse ícone aqui, tem o Data Editor e tem o Data Browse, que você olha. Você não consegue editar, você só consegue olhar, e aí ele abre para você quais são as séries que tem e quais são os valores de cada uma dessas séries. Essa série aqui especificamente é sobre informações de mulheres dos Estados Unidos. Eu não sei se essa base de dados é real ou é ficcional, mas com algumas informações sobre as mulheres, sobre a ocupação, o lugar onde elas trabalham, onde elas moram, se pertence a um sindicato ou não. E aí tem o salário em horas, o salário, o número de horas que trabalha, a experiência total no trabalho e o tempo que ela tem de trabalho no mesmo emprego. Ele explica o que que é cada uma dessas variáveis aqui, né? Nesse label aqui. Então, beleza, essa base de dados vem redondinha, certinha para analisar. Então, eu vou mostrar aqui de que forma que a gente faz uma regressão linear simples. Regressão linear simples para você, não sei se você lembra, é aquele negócio de pegar dois dados e ver uma variável dependente, uma variável independente e ver qual que é o coeficiente que a gente pode atribuir a uma variável independente para tentar prever o valor da variável dependente. Só que, né, naturalmente, isso não é muito preciso e o modelo mostra isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui no Statistics, e aí tem Linear Models and Related. É a primeira de todos, Linear Regression, regressão linear. Aí ele vai abrir um campinho, a variável dependente, eu vou usar aqui como variável dependente, vou tentar fazer uma coisa que faz sentido, wage, que é o salário da pessoa por hora. E aí, como variável independente, eu posso colocar quantas variáveis eu quiser. Vou colocar aqui a experiência total, o tempo que está no mesmo emprego, vou colocar se é sindicalizado ou não, se tem graduação curso superior, se é casada e raça. Sei lá, eu coloquei aqui aleatoriamente. E aí você dá um submit, ou ok, ele gera do mesmo jeito. Ele demora um tempinho para gerar, mas se você olhar é bem rápido, né? Apesar de demorar um pouquinho, ele é bem rápido. E aí ele tem aqui, ele já coloca para você o valor P, que né, não sei se você lembra, mas o valor P é se o valor é inferior a 0,05, considerando um intervalo de confiança de 95%, o valor inferior a 0,05 é considerado uma variável significante. Então a gente usa, né, considera que a variável não está errada. Então aqui, quais que ele vai usar, né, quais que a gente considera que são importantes. Todas menos aqui married, se ela foi casada, está acima de 0,05. Tirando essa, todas são relevantes. E aí tem os coeficientes aqui, que a gente pode interpretar como o coeficiente que representa o coeficiente que multiplica o valor daquela variável. Então, o total experience, que é medido em anos, o total experience aqui, total experience em anos, né? Então, para cada ano a mais que a pessoa tem de experiência, espera-se que ela ganhe 26 centavos de dólar a mais por cada ano de experiência. Tenure é o tempo que ela está no mesmo emprego. Então, para cada ano que ela está no mesmo emprego, espera-se que ela ganhe 4 centavos de dólar a mais por hora.
e assim por diante. Se ela for sindicalizada, 99, se tem graduação, mais $3. Se for casada, menos 30 centavos. A raça, acho que é binário, é uma variável dummy. E aí tem uma constante aqui de $4. Essa é a leitura que a gente faz da regressão linear. Ah, e uma coisa muito interessante para mostrar aqui. Se você olhar esse coeficiente, né, essa tabela com todos os resultados, e tiver difícil de interpretar, e normalmente é difícil de interpretar porque tem vários testes, ele coloca vários valores aqui, R-square, probabilidade, teste F, um monte de observação, um monte de coisa aqui. Que cada uma dessas coisas importa, né? Tudo isso é importante? Como é que eu interpreto tudo isso? Até quando eu terminei o meu doutorado, não existia inteligência artificial, então a gente tinha que descobrir cada um deles, dava um trabalho enorme, tinha que procurar nos livros, entender cada teste, interpretar cada teste. Às vezes a gente interpretava errado, uma variável que não servia, a gente dizia que servia porque eram muitos testes, a gente tinha dificuldade de entender qual hipótese que rejeitava, qual hipótese que não rejeitava. Hoje, felizmente, muito felizmente, não é mais assim. A gente pode copiar aqui o resultado dos coeficientes. Olha que coisa legal. Vou botar aqui no Gemini, no Google, escrevo, né? Interprete esse output do Stata. Só dou um Ctrl V, copiei e colei, e aí ele gasta um tempinho pensando, e ele vai interpretar pra gente. Eu testei no ChatGPT, testei no Claude, testei no Grok, em todos eles, mesmo na versão gratuita. Ele interpreta muito bem. Olha aqui o que ele está falando aqui. Interpretação detalhada do output de regressão do Stata. Então ele já coloca o número de observações, o teste F, a probabilidade, então o p-valor associado ao teste F, quando que rejeita, quando que não rejeita, o R quadrado, né? Aqui 26% da variação de wage, de salário nesse caso, é explicado pelas variáveis independentes incluídas no modelo, 26% é pouco. Explica cada uma delas e explica o coeficiente, né? Então, esse coeficiente, a experiência total, tempo no emprego, se é sindicalizado, explica cada um deles, é impressionante. Muito bom. Com isso aqui você já consegue, se você tiver uma base de dados boa, que nem essa é, né? Se fosse uma base de dados real, com essa base de dados e com essa regressão linear simples, você já tem uma interpretação bem interessante para escrever algum tipo de artigo, um paper. Já daria para fazer pelo menos um TCC já dava para fazer com essas informações que tem aqui. E a conclusão aqui também é muito boa, né? A conclusão do texto é muito boa. E se você quiser ter ideias, assim, tipo, como melhorar essa análise, ele vai dar sugestões de outros testes que você pode fazer, dados que você pode inserir. É, é impressionante como a inteligência artificial está facilitando a vida de quem faz análise econométrica, análise de dados. E ele vai sugerir aqui vários. É isso aí, pessoal. Se você trabalha com Stata, essa é uma dica legal. Forte abraço, valeu!